para a maioria das noivas. Do nosso lado, o padre Gilberto Casper, que vai nos explicar o que é preciso para casar na igreja. Para casar na igreja, em primeiro lugar, é preciso sentir-se inserido em uma comunidade chamada paróquia. A diocese é dividida em paróquias. Cada paróquia tem o seu responsável, pároco, administrador paroquial. Então, os noivos que pretendem casar deverão procurar o padre de sua paróquia, ou do noivo ou da noiva. Paróquia não por opção, mas paróquia regional, geográfica, ali, aquela igreja aonde moram mais perto. Procurar e deixar-se orientar para preparar o processo matrimonial, que é uma qualificação dos noivos e orientações gerais do que a igreja espera de um casal que queira casar-se na igreja. Fundamentalmente é isso, buscar a igreja mais próxima, conversar com o padre, pelo menos com 6 meses de antecedência. Quais os documentos necessários? Os documentos necessários são o RG e a certidão de batismo. A certidão de batismo deve ter validade de 6 meses. Por isso, quando o noivo ou a noiva são batizados fora, em outro estado, em outra cidade, e já puderem levar nesta primeira conversa com o padre a certidão de batismo, já facilita bastante. No caso contrário, a própria paróquia pede por correspondência essa certidão de batismo, que não pode ser mais antiga do que 6 meses. E buscar, com esses 6 meses de antecedência, 5 meses de antecedência, a sua paróquia para se deixar orientar. E por que do encontro de noivos? O encontro de noivos é uma oferta que a igreja faz aos noivos para que estes, com maior tranquilidade, se preparem para o casamento. Não é o encontro de noivos que vai decidir se vão casar ou deixar de casar. Por isso eu insisto de buscarem a sua paróquia e o seu vigário com bastante antecedência. Quem prepara o encontro de noivos são casais, é o padre, é aquela paróquia que se preocupa com que o casal, que agora pretende casar, realmente assuma esse compromisso com responsabilidade para a vida toda. Eu penso que o encontro de noivos deveria ser muito mais longo. Em algumas paróquias é de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Um médico estuda 6 anos, 8 anos para se formar, um advogado 4, um jornalista 4. Eu estudei 13 anos. Quanto tempo a gente investe para se preparar para o casamento, que é um compromisso que para nós é indissolúvel depois de assumido diante de Deus como sacramento? Qual a orientação que o senhor tem para dar para os noivos que vão casar? Geralmente, quando os noivos procuram a Igreja Católica para prepararem o seu casamento, eles vêm com algumas exigências, algumas ilusões, às vezes vêm com algumas pretensões. Por isso é necessário, e a orientação que eu dou é essa, é que a gente se engaje na comunidade na qual a gente vive, a fé, a oração e o amor. E nesse diálogo com o padre, nesse diálogo com a sua comunidade, você vai se orientando. Não deixe para a última hora e de buscar a igreja, porque a igreja tem um processo de desenvolvimento, de pastoral, de caminhada, de vida. Às vezes eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, fui crismado. Eu já tenho 3 diplomas de fé. Agora falta ainda o diploma que vovó e mamãe vão exigir, que é o do casamento. A igreja, ela não é uma emissora de diplomas. Por isso é necessário que, se você pensa realmente de casar na igreja, engaje-se. Entre dentro de uma comunidade de fé onde você vai se preparando devagarinho para assumir uma vida de verdade de igreja e de fé. No caso contrário, não tem sentido casar na igreja. Só para a igreja servir de palco de desfiles, não tem sentido. A vergonha seria muito maior se um dia precisar desfazer esse casamento por esse ou aquele motivo.
o casamento na igreja é indissolúvel. Então, que ele seja realizado, preparado e vivido para a vida inteira com consciência, com tranquilidade. Nós acabamos de falar com o padre Gilberto Casper, da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, que nos passou a orientação para você ter um bom casamento. Todo casal de noivos fazer um exame pré-nupcial antes do casamento. Nós estamos com o Dr. Ricardo Guaraldo, ginecologista e obstetra, que vai nos explicar o porquê desta necessidade. Pois bem, Jucimara, eu acho que o pré-nupcial em condições normais seria apenas um detalhe da evolução de um casal. Só que no contexto social, cultural e de saúde da nossa população, os casais não recebem ao longo do seu aprendizado nas escolas e nem em casa, educação adequada nesse sentido. Então aí o pré-nupcial vem suprir uma série de deficiências que o rapaz e a moça geralmente apresentam quando vão para o casamento. Então a consulta de pré-nupcial acaba sendo muito mais educativa, né, muito mais de instrução e de dirimir as dúvidas que porventura os casais trazem, as fantasias, e eu acho que ele tem um papel muito importante. É a oportunidade que o ginecologista tem de tentar estruturar melhor a relação que está começando. O senhor acha que é uma época ideal para se casar? Olha, tem dois aspectos que tem que ser colocados em jogo aí. Primeiro, qual a idade ideal para se casar? Eu acho que os casais deveriam se unir a partir do momento que os dois têm toda uma estrutura social, econômica, cultural adequada. Não é bem isso que a gente vê. O que a gente vê é os casais se casando sem um planejamento maior. Eu entendo o seguinte, a moça jovem, 18, 20 anos, organicamente ela está preparada para o casamento, para a concepção, para a maternidade, organicamente. Em termos gerais, emocionais, psicológicos, eu acho que não. Eu acho que ela deveria amadurecer, se formar culturalmente, economicamente, se emancipar, para depois então pensar em concepção, em maternidade, em casamento, porque ela tendo uma estrutura maior, uma bagagem maior, ela terá melhores condições de evoluir um casamento, uma gravidez e cuidados depois com o bebê. Como eu disse, o pré-nupcial tem um caráter assim instrutivo. Então a gente divide o pré-nupcial em 5 itens. A gente concilia a data de casamento e menstruação, primeiro item. A gente faz um exame ginecológico na paciente que vai muito das condições desta paciente. Existe aquela paciente que vem ao consultório que já tem uma experiência pré-conjugal. Ela já tem todo um relacionamento sexual pré-conjugal. E vai ao ginecologista rotineiramente. Essa a gente dispensa. Existe aquela paciente que nunca teve relacionamento sexual. Aquela paciente virgem. Essa paciente a gente conversa com ela e normalmente deixa esse exame ginecológico para algum tempo após o casamento. Geralmente, se não houver nenhum problema, 3 meses após o casamento, ela vem com seu marido e a gente faz o exame ginecológico. E existe aquela paciente que tem relacionamento ou não, mas que está com problemas ginecológicos. Essa sempre vai para o exame ginecológico. Bom, então esse seria o segundo item. Terceiro item, exames de laboratório. Existem alguns exames rotineiros que se faz tanto na paciente quanto a gente motiva o rapaz a que procure um urologista e faça também. É desagradável um casal que se casa e depois a gente constata que o rapaz, por exemplo, é estéril. Seria interessante que ele se casasse já sabendo que o rapaz é estéril, para não causar nenhuma decepção futura. Seria o terceiro item. O quarto item é a respeito de imunização para rubéola. A gente enfrenta sérios problemas no pré-natal, quando a paciente engravida posteriormente, quando ela vem ao consultório, primeiro trimestre de gravidez, com rubéola.
Isso tudo poderia ser resolvido se no pré-nupcial a gente fizesse uma imunização adequada para a rubéola. E o quinto item é quando a gente vai discutir um pouquinho sobre sexualidade, tentando motivar o casal para um diálogo constante. Eu acho que uma adaptação sexual de um casal não ocorre em uma semana, ocorre ao longo de 1, 2 anos de casamento, e sempre tem que estar muito aberto ao diálogo e rompendo com uma série de fantasias, uma série de distorções sexuais que geralmente acontece pela falta de uma educação adequada ao longo da adolescência, na escola e em casa. É comum a paciente ficar preocupada porque o tipo sanguíneo dela é RH negativo e o do futuro marido é RH positivo. Ah, vai ter problema? Meu sangue é incompatível com o dele? Não. Não existe nenhum sangue incompatível. O que existe é uma preocupação com o fator RH. No caso da paciente RH negativo e o marido RH positivo, ao longo da primeira gravidez, nós faremos um acompanhamento e, eventualmente, no parto, a paciente tomará uma vacina para prevenir problemas com o fator RH. Não existe nenhuma indisposição ao casamento de fatores RH positivo e negativo. As únicas restrições médicas a casamento são para aqueles casos de consanguinidade, entre parentes próximos, parentes de primeiro grau, primos e tal. Mas não existe nenhuma restrição e tudo que a gente ouve falar aí é tabu. Então, basicamente, a gente mostra para o casal 4 grupos de métodos anticoncepcionais. Seriam os métodos anticoncepcionais de barreira, os métodos anticoncepcionais dito naturais, os métodos hormonais e os métodos através de espermaticidas. Doutor, o que um casal precisa para ter um relacionamento sexual saudável? Ora, veja bem, essa consulta pré-nupcial se presta também a gente fazer um bate-papo com o casal sobre esses aspectos. Então, veja bem, quando a paciente já tem experiência sexual e o rapaz também tem, a gente procura colocar para eles, dar ênfase ao diálogo. Porque muda. Enquanto namorados, tem um relacionamento uma vez por mês. Então, a partir do momento que se casam, começa a ter um relacionamento frequente e talvez não exista o mesmo respeito mútuo que existia enquanto namorados. E aí que o casamento começa a ter uma série de problemas. E normalmente a gente sente que a mulher é sempre mais afetada do que o homem. Bom, então é a hora que o casal tem que dialogar, tem que ponderar. É importante que o marido acompanhe a sua esposa nas consultas ginecológicas para sentir o que está acontecendo. E sentir quais são os problemas, por que eu faço uma cauterização e deixo o paciente 30 dias sem ter relacionamento sexual. Tudo isso é importante. Existe aquela situação que a menina vem virgem, vai para o casamento virgem. Bom, aí a coisa complica. Ela não tem experiência sexual prática nenhuma, mas tem um monte de fantasias. Ela está pensando que ela vai realizar o sonho dourado dela. E o rapaz, quase com certeza, vai para o casamento com alguma experiência sexual prévia. Quem sabe com quem, né? Bom, aí se casam e é comum, depois de uma semana de casamento, a moça voltar da lua de mel frustrada, com cistite de lua de mel, com uma vaginite traumática e decepcionada. É isso que é sexo no casamento, doutor? Então é a hora da gente chamar a atenção do casal que as expectativas da garota sem uma experiência sexual prévia é muito diferente da expectativa do rapaz que já teve um relacionamento com mulheres mais experimentadas e que vai querer da sua esposa, na primeira semana de casamento, o mesmo tipo de enfoque. Existem certas situações interessantes no consultório. Existe aquela paciente que depois de algum tempo de casada, ela vai à mãe reclamar do relacionamento sexual dela. Mãe, meu relacionamento está difícil, não consigo obter prazer. E nessa situação é muito comum determinadas mães falar, ó, eu acho que você deve ficar quietinha, você deve simular uma situação, porque senão seu marido vai procurar outra. Uma situação absurda que algumas mães ainda passam para suas filhas. Quer dizer, a garota passa 1, 2, 3 anos no casamento dela simulando alguma coisa, o marido acha que está tudo certo e não está. Essa paciente às vezes vem ao consultório, eu mando trazer o marido e aí a gente abre o jogo. E para surpresa minha, muitas vezes os maridos acham que está tudo bem, que não está acontecendo nada, que o relacionamento está ótimo. E na realidade a moça está sofrendo as consequências de uma má orientação sexual, de uma má educação, de uma falta de diálogo em casa. E, como eu disse, no pré-nupcial a gente tem possibilidade de abrir os assuntos e deixar o consultório aberto para que o casal no futuro venha discutir e tentar aparar as arestas. De modo geral, a menina precisa de mais atenção do rapaz, porque ela vai mais despreparada para o casamento. Ela é mais sonhadora, ela é mais sensível, ela é mais ligada afetivamente, ela se doa mais e, no próprio contexto social, ela é mais tolhida de experiências pré-conjugais. O moço, além de ser mais
prático, mais pragmático, ele já tem uma experiência, uma vivência prévia maior. Então, eu acho que existe necessidade de um respeito e a menina deve ser tratada na proporção da sua sensibilidade, da sua afetividade, da sua inexperiência sexual e mesmo conjugal. Eu espero que esse bate-papo informal que a gente conseguiu fazer aqui tenha contribuído para que os casais meditem sobre o que é uma relação de casamento, uma relação conjugal, senso amplo, inclusive a parte sexual. E a gente acha que sempre que pintar alguma dúvida, que sempre que surgir alguma dificuldade, procure o ginecologista, que eu acho que é o primeiro caminho para tentar resolver esses inúmeros problemas que podem surgir numa relação a dois. Nós agradecemos a participação do Dr. Ricardo Guaraldo, ginecologista e obstetra, no Guia do Casamento. O sucesso da sua festa está garantido. São 3 salões de alto padrão, com capacidade para atender de 100 a 1.500 pessoas, com 3 eventos simultâneos e independentes ao mesmo tempo. Uma empresa que se incumbe da orientação e preparação total do evento. Uma equipe de profissionais, prestando serviços com muita dedicação e capricho, responsabilizando-se pelos mínimos detalhes da festa ou recepção. Lona Branca cuida de toda a estrutura de montagem. Todos, tablados, móveis, decoração, iluminação, até mesmo fora das próprias dependências, com atendimento a nível nacional. Buffet Maison Royal cuida da alimentação, fornecendo coquetéis, jantares, garçons, pratos, talheres, copos, também a nível estadual ou nacional, se assim você desejar. Salões com cascatas, fontes, jardins de inverno, decorados ao seu gosto. Diversas forrações de cadeiras, além de vasos, lustres e tapetes. Atendimento personalizado e específico para cada recepção. Estacionamento amplo com seguranças.
Estamos conversando com o Vladimir. Ele faz o trabalho de caligrafia de endereçamento de diplomas, certificados e convites. Vladimir, quem faz a escolha das cores dos lacres dos convites? Olha, normalmente são as noivas mesmo. Mas, por exemplo, quando elas não têm uma ideia do que usar, nós também podemos ajudar em relação à escolha dessas cores. Mas eu também já posso dar uma dica, como, por exemplo, se a noiva tem em mente de fazer uma decoração no casamento em cima dos tons vinho, nós podemos já bolar um convite para ela usando as cores. Um papel creme para o papel do convite, fazer a impressão do convite em tom de vinho, subscritar em vinho e colocar o lacre vinho. E ela vai acompanhando essa cor na igreja, na recepção e assim por diante. Com quanto tempo de antecedência deve ser realizada essa encomenda? Olha, eu pediria que me procurasse com pelo menos 3 meses de antecedência e eu vou explicar por quê. Nós temos uma regra de etiqueta a seguir dentro da formalidade do casamento. Para os padrinhos, por exemplo, se entrega o convite com 2 meses de antecedência. Para as pessoas que residem fora da cidade, 45 dias antes. E para as pessoas que residem na cidade, 1 mês antes. Além do trabalho de endereçamento, você confecciona também, subscreve esses convites? Nós também podemos fazer esse tipo de coisa para as noivas. Se elas não querem uma coisa impressa, nós podemos fazer o design de convites feitos à mão, em qualquer tipo de letra, que fica muito bonito, está sendo muito usado. Agora, isso também tem que ser uma procura com uma antecedência muito grande, porque é um trabalho feito à mão, 1 a 1, escrito à pena. Isso é feito a nanquim ou guache holandês. Nós também fazemos esse livro para assinaturas dos convidados na recepção. Se as noivas, por exemplo, elas nunca lembram, fulano foi, fulano não foi. Então nós temos esse livro, então as pessoas assinam quando chega a recepção, e quando ela volta de lua de mel, como ela tem que mandar os agradecimentos, ela olha direto no livro e ela já sabe com quem foi na recepção. Seu nome e endereço para a gente? Olha, meu nome é Vladimir Carvalho, meu endereço é Rua Eliseu Guilherme, 815, no bairro Sumaré. Meu telefone é 634-7316. Para noivos, noivas, damas de honra e pajens, você encontra aqui na Tutibelli Noivas, na Avenida Independência 585, telefone 635-7753. Aqui você pode fazer um modelo especial sob medida. Todos são criados especialmente pela Yolanda, que é a estilista exclusiva das lojas. Yolanda, como surgiu este modelo? É feito um trabalho de criação, certo? Então, a noiva chegando, ela vai me dizer o que ela gosta, como ela se sente bem, o tipo físico dela, eu vou ter que, de acordo com o tipo físico dela, eu vou começar a criar alguma coisa, o decote que vai ficar melhor, o tipo de manga, e ela pode provar vestidos prontos também. Daqui a noiva já sai prontinha para o casamento. Ela tem um horário especial para se produzir. Yolanda, como funciona este horário? No dia do casamento, a noiva tem de 2 a 3 horas, onde ela vai poder cuidar do cabelo, da maquiagem, nós vamos ajudá-la a se vestir. Daqui ela já sai pronta para a igreja ou salão e ela vai se sentir mais segura com isso. E a maquiagem e o cabelo, como são feitos? Geralmente a maquiagem acompanha as tonalidades do buquê e do vestido. Isso pode ser melhor visto, melhor estudado num teste que é feito com um pouco de antecedência. O cabelo também segue a mesma linha. A gente teria que fazer um teste
e adaptar ao penteado um arranjo que fique melhor, mais bonito, do gosto da noiva, né? Tutibelli Noivas tem tudo em trajes para casamentos e festas. Marque um horário pelo telefone 635-7753. Venha na Tutibelli Noivas, Avenida Independência 585. Uma outra opção é o Sonho das Noivas, que fica na Saldanha Marinho 76. Telefone 625-9777. Estamos aqui no ateliê da Malu e da Conceição e nós vamos apresentar para vocês esses enfeitezinhos que elas fabricam para noivas e que são maravilhosos. Como é que são feitos esses enfeites? Como é que são encomendados? Esses enfeites são encomendados de acordo com o gosto de cada noiva, de acordo com cores que vai ser usada na festa. E a gente complementa com flores porcelanizadas, fita importada, tudo a gosto da noiva. A gente pergunta o que ela mais gosta, as preferências. E a gente, como tem várias propostas, dentro dessas propostas ela escolhe o que quer dentro das cores e do tipo de decoração. Então aqui, por exemplo, nós temos esse lenço muito bonito, que nós colocamos flores de massa, amêndoas e esse laço importado. Temos aqui outra peça em um lenço de organdi com bordado, essa fita importada, e dentro a noiva fica à vontade de escolher. Aqui, por exemplo, nós temos um pratinho de porcelana. Esse daqui, por exemplo, ele é feito com porcelana, com o veludo, o cordão e as flores de organdi. Aqui dentro tem uma porcelaninha, né? É uma porcelana, é um coração de porcelana que dentro pode ir as amêndoas ou um bem casado. Este é feito em organdi, tule, flor de massa e o laço conforme a cor que a noiva escolher. Este em renda, com organdi, as flores e o laço também de acordo com a escolha da noiva. Este imitando hortênsia, com as amêndoas, a renda e o laço transparente. Este ele tem uma espécie de porta-amêndoas, fazendo uma composição com as flores. O tule, o organdi e o laço. Esse daqui, como é que é? Eu estou vendo que essa florzinha tem um tratamento especial, né? Ela é porcelanizada. Então, em quanto tempo vocês recomendam que a pessoa procure vocês? Com que antecedência? Olha, seria o mais indicado, 1 mês e meio seria o mais indicado.
porque isso depende, como eu falei, de tempo, de várias, se for várias lembranças, uma encomenda maior, a gente precisa também de prazo maior. Tá. Então agora vocês fiquem com esses enfeites maravilhosos que a Malu e a Conceição fazem. Qual é o endereço? O Eliseu Guilherme, 815. 634-7316 ou 635-2794. Estamos agora na presença de Vânia Lucas e Mário Feres. Com o seu duo de teclado e viola da gamba, ou violão e viola da gamba, eles já encantaram diversos noivos e convidados em casamentos em Ribeirão Preto e região. A Vânia vai falar para a gente agora um pouquinho sobre esse instrumento extremamente interessante que é a viola da gamba. Bem, a viola é um instrumento antigo, da época da Renascença, instrumento italiano, né? E gamba é perna italiana, então por isso que chama viola da gamba, na verdade é viola de perna. E é um instrumento rústico, acústico, né? Basicamente acústico, para ser tocado com instrumentos como alaúde, cravo. Então ele tem um som muito gostoso, porque são cordas de tripa tocadas com arco, o arco é feito crina de cavalo, com crina mesmo, né? Então o som fica um som muito profundo, muito puro. Então fica muito apropriado para a igreja, porque é um lugar que tem bastante acústica e tal. Então é um som bonito. E atualmente a gente está utilizando bastante com músicas populares também, não só com músicas antigas, né? Que tem feito realmente um clima muito gostoso dentro de uma igreja tocando num casamento. E assim, as cordas são de tripa, elas reagem com a temperatura, é um instrumento muito delicado e com som, ele é precursor do violão, então por isso que ele combina muito com o violão, né? Ele é como se fosse um violão antigo tocado com arco. Mário, vocês tocam em igrejas durante o casamento e vocês tocam também nas festas de casamento? Também, a gente tem feito isso há mais ou menos 3 anos, fora a nossa carreira individual de música de cada uma coisa assim que sempre fez parte e continua fazendo da vida do músico, é tocar em festas. E festa de casamento a gente particularmente fez uma, vamos dizer assim, uma especialização, porque o duo de viola e violão, viola e teclado, ficou apropriado para a igreja. E daí para frente, para tomar, vamos dizer assim, a iniciativa de fazer a festa, fica mais fácil. A festa normalmente a gente coloca também um quarteto, né? Fica sempre a critério dos noivos, né? Mas bateria e contrabaixo para ficar um pouco mais dançante, né? E a festa normalmente bem animada. E no caso da igreja, como é feito, como vocês fazem para escolher o repertório? Vocês já têm, como que é? Bom, isso funciona assim quase que totalmente livre, né? A gente tem sugestões diversas, desde música erudita até as populares músicas de cinema, como o tema do Blade Runner, que tem sido coqueluche dos casamentos, né, com viola e violão. E normalmente a gente tem várias sugestões, mas os noivos também podem escolher as músicas com devida antecedência, né? Digamos de 15 dias a um mês de antecedência. A gente pode tirar também a gosto dos noivos músicas
que tenham a ver com a festa. Sempre isso é bem conversado, a gente dá sugestões, mostramos também o lado, vamos dizer assim, da experiência, o que dá certo para a igreja, o que não dá certo, o que agrada, que o tempo da música dá, que não dá, para qual momento, né? Porque normalmente são 4 momentos dentro da cerimônia. Então a gente já conta sempre essa experiência antes para o noivo e para a noiva, né? Conversando para chegar num ponto comum. Vânia, existe outra variação além teclado, viola da gamba, violão, viola da gamba? Qual outra variação? Como é o trabalho de você? Bem, existem outras variações. A gente faz também música cantada, né? Na igreja também, com músicas apropriadas para casamento. E na festa tem samba, tem bolero, tem música para dançar e tal, né? Aí a gente faz um repertório bem eclético, de acordo com o que a gente está sentindo do público do casamento, né? Então, o que rola é muito isso. Agora, para a gente, o seu endereço e o seu telefone para contato do pessoal. Bom, o endereço é Rua Abrão Caixe, 257, apartamento 12. O telefone é 623-6304. O que mais, Lelô? E agora a gente vai ficar com mais um pouquinho da Vânia e o Mário tocando. Nós estamos agora em Mustache Cabeleireiros, em Ribeirão Preto, na Avenida Independência, há 30 anos no ramo. E conversando exatamente com o seu proprietário, o Zezinho, que vai nos dizer sobre a técnica perfeita para um ótimo corte masculino. O corte perfeito é você manter a personalidade da pessoa, trabalhando em cima da linha estética facial e formato cranial. Para que você possa fazer um bom trabalho, primeiro de tudo você tem que gostar do que você faz. Fazendo um corte simétrico, que amanhã o cliente possa fazer o penteado que ele desejar, sem que venha a prejudicar a imagem pessoal da pessoa. E ao mesmo tempo, Zezinho, vocês atendem tanto crianças quanto adultos, pessoas idosas? Ah, sim, desde o 0 aos 80 anos, com toda técnica, amor e carinho pessoal e profissional. Com esses 30 anos de vivência na profissão, tanta técnica que você vai pegando, você tem uma bagagem para você atender qualquer idade que seja.
cabeleireiros também tem um setor de apliques, e a responsável por este setor é a Esmeralda, que vai nos dizer se um aplique normalmente é fácil, se é rápido e se a procura tem sido muito grande nos últimos tempos. Olha, de fato é realmente rápido de se fazer. Eu levo em torno de 15 a 20 minutos para aprontar uma pessoa. A procura dele tem sido muito grande, porque a finalidade é mudar o visual, e geralmente de pessoas de cabelo curtos. E nós temos se especializado bastante nessa área. Conversando agora com a Renata de Mustache Cabeleireiros, uma das proprietárias e a responsável pelo setor de maquiagem. Renata, de fato a maquiagem é fundamental para uma mudança no visual da pessoa? É, Carlinhos. Para mim a maquiagem ela é meio mágica. Eu procuro transpor para cliente o que eu sinto no tocar, no alisar a pele. A Valéria tem um problema sério de espinha, onde as maiorias das pessoas procuram camuflar. E eu não, eu procuro realçar, tipo, os olhos dela, os lábios delas, onde que a maquiagem fica mais bonita, entendeu? A gente sempre se atualizando, fazendo cursos, para poder deixar a cliente ou a noiva cada vez mais bonita. Renata, e as pessoas têm procurado bastante vocês para qualquer tipo de festa, qualquer tipo de evento, lançamento ou até mesmo casamentos? Ah, com certeza. Porque nós trabalhamos de segunda a sábado, no horário comercial ficamos até mais tarde também, para poder atender tanto noivas, padrinhos, madrinhas, convidados e para os outros eventos também. Aqui no Mustache Cabeleireiro você vai entrar e vai sair satisfeito, porque a gente está sempre fazendo curso, sempre se atualizando, para dedicar às noivas e os convidados tudo que é de melhor e que vão sair satisfeitos, com certeza. Cabelo e Cia, que fica na rua Marcondes Salgado, 742. No Buenos Cabelo e Cia você pode cortar o seu cabelo, fazer uma maquiagem, uma permanente e muito mais. Aqui as noivas e as madrinhas têm um tratamento muito especial. Ao nosso lado, os proprietários do salão, o Jorge e a Zilda. O Jorge corta com perfeição o seu cabelo. A produção das noivas e da madrinha fica por conta da Zilda, que arruma o cabelo e faz a maquiagem. Zilda, como foi feita esta maquiagem? Essa maquiagem, eu realcei o olhar dela, esfumaciando um verde com um pouco de rosado, aproveitando na maçã do rosto também um leve rosado e o batom, o destaque avermelhado. E o cabelo, como foi feito? O cabelo foi somente lavado, escovado e fizemos o coque do ano 60 no estilo moderno. Se você é a noiva, a madrinha ou convidada de um casamento ou uma festa muito especial e quer ficar maravilhosa, procure a Zilda no Buenos Cabelo e Cia, Rua Marcondes Salgado, 742. Telefone 636-9145. Estamos exatamente na porta de entrada de um mundo maravilhoso.
Embarque Turismo, uma das agências mais conceituadas da cidade. Há 6 anos no ramo. Embarque Turismo, Rua São José, 1406. Viagens nacionais, viagens internacionais, das mais simples às mais complexas. É só nos acompanhar para conhecer a partir de agora tudo que Embarque Turismo pode nos oferecer. Nós estamos agora com uma das proprietárias de Embarque Turismo, a Licinha, que vai nos dizer como ter uma viagem absolutamente tranquila. Bem, a Embarque é uma agência que ela se preocupa demais com a tranquilidade, com o conforto e a segurança dos nossos passageiros. Principalmente os que estão se casando, que vão programar uma lua de mel, portanto, eles têm 1000 coisas para serem vistas. E ele pegando uma agência que pode centralizar tudo na sua mão, desde a documentação até o seu voo, o seu hotel, facilita demais para que ele tenha, ocupe menos tempo e tenha mais tranquilidade. Quais seriam, então, os pré-requisitos para essa tranquilidade? Bem, você quando vai fazer uma viagem, você tem desde toda a documentação, certo? Como também tipo vacina, tipo passaporte, tipo visto, até a reserva do seu hotel, do seu avião. E nós, como agência, nós somos representantes de todas as companhias aéreas e de todos os hotéis. Então, através da gente, nós podemos oferecer um leque de opções para que todos façam aquilo que estão com desejo de realizar. E a certeza de sair daqui já com toda a documentação em dia? Toda a documentação em dia e também com tudo registrado através de fax, através de telex, para que haja uma seriedade na documentação. Bem, a Hilda, uma das sócias de Embarque Turismo, vai dar as dicas para você que já está planejando a sua lua de mel. Independente de realizar o sonho do casal, nós fazemos aqui passagens, reservas terrestres, marítimas, aéreas, seja reserva de hotel ou um pacote simples, Nordeste, ou até mesmo um pacote mais sofisticado, Paris, Cancún, até a volta ao mundo. Isso nós fazemos sem nenhum ônus. Mas sem qualquer ônus mesmo, Hilda? Certo, sem qualquer ônus, porque nós representamos as companhias aéreas, os hotéis, todas as opções e recebemos dessas entidades. Mas uma simples viagem a São Paulo, talvez um curso, tudo isso também está ao alcance da pessoa que queira viajar? Sim, isso é até a vantagem, porque no momento em que ele vai fazer uma viagem, ele pode se despreocupar de ir até a companhia aérea, de fazer a reserva, o gasto num telefone, num fax, que nós temos a confirmação. E tudo isso é uma economia para o cliente, é uma economia de tempo e de dinheiro também, porque nós concentramos tudo aqui e recebemos pelas operadoras, pelas companhias. Qual seria a sua sugestão para uma viagem de núpcias? Minha sugestão seria as praias do Nordeste. São praias lindas, inesquecíveis. O que você recomendaria para uma viagem de lua de mel? Acho que Cancún seria um lugar ideal para uma viagem de lua de mel. Uma opção de viagem para um casal se preparando para a lua de mel. Uma sugestão seria uma viagem pelas românticas cidades europeias, ou então um magnífico cruzeiro pelas ilhas gregas. Agora a Dani conversa conosco representando a Verinha, uma das proprietárias de Embarque Turismo. Dani, como proceder para aquela viagem dos sonhos? Pode passar aqui na Embarque, Rua São José 1406, ou ligar para o número 634-4354. E o casal que mencionar que assistiu o vídeo Guia Casamento vai ter um atendimento personalizado.